Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Temos uma novidade agora. Torne-se um membro do nosso canal. Assim você fica sabendo das novidades antes e ainda acessa conteúdo exclusivo somente para membros. Tenham bons sustos. Meu QRA é mineiro. Tenho 25 anos de estrada puxando graneleiro de norte a sul desse Brasil. Já vi acidente feio, já vi assalto de fuzil na cara, já vi companheiro morrer prensado em carga. A gente cria uma casca grossa. Você acha que nada mais te abala. Até a noite em que eu decidi cortar caminho pela BR-120, num trecho esquecido perto de Capelinha, em Minas Gerais. Era uma quinta-feira, 02h40 da manhã. Eu estava numa Scania 113H azul, carregada até a tampa com soja. O caminhão é velho de guerra, barulhento, mas confiável. Eu precisava fugir da balança na rodovia principal e aquele atalho era conhecido da velha guarda, embora ninguém gostasse de passar lá à noite. A estrada era estreita, mão dupla, sem acostamento. O mato alto das margens parecia querer engolir o asfalto. A primeira coisa que aconteceu foi o rádio PX, Rádio Faixa do Cidadão. Eu estava no canal 5, o canal da boleia. Geralmente nessa hora é silêncio total ou algum companheiro pedindo borracheiro. Mas o rádio começou a chiar. Tsh! E no meio do chiado, uma voz. Não era voz de transmissão. Parecia que o microfone estava dentro da garganta de alguém que estava se afogando. Ele tá pesado, mineiro. Gelei. O rádio me chamou pelo QRA. Ninguém sabia que eu estava ali. O sinal de celular tinha morrido a 30 quilômetros. Desliguei o rádio. Interferência, pensei. Coisa da cabeça. O sono tá batendo. Peguei a garrafa térmica para tomar um gole de café preto sem açúcar. Quando levantei os olhos para o para-brisa, o farol alto iluminou algo a uns 200 metros. Tinha um caminhão parado no meio da pista. Um Mercedes 1113, daqueles antigos, bicudinho, cor vermelha. Estava todo apagado, sem pisca-alerta, sem lanterna. Reduzi a marcha. O freio motor roncou alto na serra. Brap! Parei a uns 10 metros da traseira dele. Dei sinal de luz. Nada. Buzinei. Nada. Apertei os olhos. A lona da carga dele estava rasgada e parecia molhada. Escorria um líquido escuro da carroceria para o asfalto. A regra número 1 da estrada hoje em dia é: não desça. Pode ser emboscada. Mas a curiosidade e a solidariedade de estradeiro falaram mais alto. Peguei minha barra de ferro, o sossega-leão, que fica do lado do banco, abri a porta e desci. O silêncio era absoluto. Nem grilo, nem vento. O cheiro era insuportável. Cheiro de cobre e carne podre. Caminhei até a cabine do Mercedes. Ô companheiro, precisa de uma força aí? Gritei. Ninguém respondeu. Subi no estribo e olhei pelo vidro do motorista. A cabine estava vazia, mas o volante estava mordido. O aro de ferro estava retorcido e cheio de marcas de dentes. E no banco do motorista havia uma poça daquele líquido preto e viscoso. Foi aí que eu ouvi. Não veio de dentro do mato, veio debaixo do caminhão dele. Um som de clac, 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 unhas batendo no asfalto. Eu pulei para trás e apontei a lanterna para baixo do chassi. Uma coisa saiu de lá. Parecia um homem, mas não era. Estava nu, pele cinza, brilhante de óleo. Os braços eram compridos demais, os cotovelos batiam no chão. As pernas eram curtas e tortas. Mas o rosto, ele tinha o rosto do Ceará. Um amigo meu que tinha morrido num acidente naquela mesma estrada há 5 anos. Só que a boca ia de orelha a orelha, cheia de dentes triangulares, como de tubarão. Ele sorriu para mim. A carga é de carne. Hoje, a voz dele era a mesma do rádio. Eu não pensei. O instinto animal assumiu. Corri para a minha Scania.
Ouvi o barulho dele correndo atrás de mim. Clac, clac, clac. Ele corria de 4, rápido como um cachorro. Subi na cabine, bati a porta e travei. No segundo que travei, bam! Uma pancada violenta na porta. A cabine inteira balançou. Engatei a primeira, soltei o freio de mão e soquei o pé no acelerador. O caminhão patinou, cantou pneu e saiu arrastando. Olhei pelo retrovisor esquerdo. A coisa estava correndo ao lado do caminhão. Eu estava a 40 km/h, ganhando velocidade. E ele estava lá, acompanhando a roda, olhando para mim através do vidro. Ele levantou a mão e bateu no vidro. A unha dele riscou o vidro temperado como se fosse manteiga. Ficou um risco fundo, branco. Comecei a rezar o Pai Nosso gritando. Joguei o caminhão para o meio da pista, quase tombando a carga na curva. Acelerei tudo o que o motor aguentava. 80, 90, 100 km/h na descida da serra. O tacógrafo ia me entregar depois, mas eu não ligava. A coisa continuou correndo ao lado por uns 2 quilômetros. Até que, numa reta, ele simplesmente parou. Olhei pelo retrovisor e vi ele ficar em pé no meio do asfalto, ficando pequeno na distância, sob a luz vermelha da minha lanterna traseira. Dirigi sem parar por mais 4 horas. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o volante. Parei num posto grande, já chegando na Bahia, cheio de luz e gente. Desci do caminhão e caí de joelhos, vomitando. Os frentistas vieram me acudir. "O que foi, patrão? Tentativa de assalto?" Eu não conseguia falar. Só apontei para a porta do motorista. Eles olharam e ficaram em silêncio. A porta da Scania, que é de aço puro, estava amassada para dentro. Tinha o formato exato de uma mão com 6 dedos, e no vidro o risco fundo deixado pela unha. Vendi o caminhão na semana seguinte. Não consegui mais entrar nele. O cheiro daquele óleo preto nunca saiu da cabine, por mais que eu lavasse. Hoje eu trabalho com Uber na cidade. Ganho pouco, passo aperto. Mas pelo menos, quando eu olho no retrovisor, eu vejo gente. Se você estiver na estrada de madrugada e ver um caminhão antigo parado no escuro, não pare, atropele se for preciso. Mas não pare, porque o que dirige aquele Mercedes não tem CNH. E ele está com fome. Na estrada, a gente tem um ditado. O que os olhos não veem, o coração não sente, mas o para-choque acerta. Só que tem coisas que o para-choque atravessa como se fosse neblina. E são essas que fazem marmanjo de 40 anos dormir com a luz acesa. Meu nome é Cláudio, QRA Tubarão. Tenho 18 anos de boleia. Faço a rota sul-sudeste puxando carga frigorificada. A história que vou contar aconteceu na BR-116, no trecho conhecido como Serra do Cafezal, antes da duplicação total. Quem é do trecho sabe, aquilo ali já foi um matadouro a céu aberto. Eram 03h15 da manhã. Uma neblina baixa cobria a pista, daquelas que você não enxerga o bico do caminhão. Eu estava descendo a serra engrenado, freio motor roncando baixo, ouvindo uma moda de viola para espantar o sono. O rádio PX estava ligado no canal 5, mudo, silêncio total. De repente, o PX chiou. Um chiado agudo, que doeu no dente. QRA Tubarão. Câmbio. Estranhei. Meu apelido é comum, mas a voz era de uma criança, uma menina. Peguei o microfone, o PTT. QRA Tubarão na escuta. Quem chama? Algum companheiro na modulação? Silêncio. Só estática. Continuei descendo. Uns 2 quilômetros para frente vi algo no acostamento. Era uma bicicleta, uma daquelas Caloi antigas, rosa, com cestinha. Estava encostada no guarda-rail. Que diabo uma bicicleta de criança está fazendo aqui no meio da serra a essa hora? Pensei. Passei por ela. Olhei pelo retrovisor. Não tinha ninguém. O rádio chiou de novo. Tubarão. Minha corrente caiu. Me ajuda. Dessa vez, a voz veio nítida, sem chiado. Parecia que a menina estava sentada no banco do carona. Senti um arrepio gelado subir da base da coluna até a nuca. Olhei para o lado.
O banco do carona estava vazio, só com minha jaqueta e a prancheta de notas fiscais. Tentei racionalizar. É trote! Alguém tá vendo meu caminhão e tá de gracinha no rádio. Mas aí a temperatura caiu. O painel do meu Volvo marcou a temperatura externa caindo de 18 degrees para 9 em segundos. O para-brisa embaçou por dentro. Passei a mão no vidro para limpar e... o vidro estava gelado como gelo. Foi quando eu vi, pelo retrovisor direito. Havia algo em cima da minha carreta, no baú frigorífico, lá atrás. Eu vi a silhueta de alguém sentado na beirada do teto do baú, com as pernas balançando. Apertei os olhos. As luzes vermelhas da lanterna traseira iluminavam as pernas. Eram pernas finas, usando meias brancas e sapatinhos de verniz. Tubarão, você está correndo muito. Eu vou cair. A voz sussurrou no rádio. Pisei no freio. O caminhão deu um solavanco. Olhei de novo no retrovisor. Nada. Tô ficando louco, pensei. É o rebite, é o cansaço. Decidi parar no próximo recuo, uns 500 metros à frente, para lavar o rosto e checar os pneus. Entrei no recuo de terra. Puxei o maneco, freio de estacionamento. O caminhão bufou. Desliguei o motor. O silêncio da mata era pesado. Só se ouvia o tec-tec do motor esfriando e os pingos da neblina. Peguei minha lanterna e desci. Precisava ver se tinha alguém em cima do baú. Dei a volta no caminhão. Iluminei a lateral, os pneus, a traseira. Nada. As portas do baú estavam lacradas. O lacre de metal intacto. Iluminei o teto. Nada. Respirei aliviado. Foi alucinação. Voltei para a cabine. Quando coloquei a mão na maçaneta para abrir a porta do motorista, ela estava travada. Ué? Eu não travei. Tentei de novo. Travada. Olhei pelo vidro da janela. A chave estava na ignição. E o rádio do painel estava ligado, brilhando verde no escuro. E então eu vi. Sentada no meu banco, no banco do motorista, havia uma menina. Ela devia ter uns 8 anos. Vestia um vestidinho de festa antigo, cheio de babados, sujo de barro. Ela estava segurando o volante com as 2 mãos. Mas a cabeça dela estava virada para trás, olhando para a cama do caminhão. O pescoço estava torcido num ângulo impossível, quebrado. Eu caí para trás, tropeçando no asfalto, derrubando a lanterna. A menina girou o corpo devagar e olhou para mim através do vidro. O rosto dela era cinza. Os olhos eram brancos, sem íris, e a boca estava aberta num grito silencioso. E o caminhão ligou. Eu estava com a chave reserva no bolso, mas a chave principal estava no contato. A menina girou a chave. O motor diesel rugiu. Ela soltou o freio de mão. Eu ouvi o chiado do ar saindo. Tss! Ela engatou a primeira. O caminhão começou a andar devagar em direção ao barranco, um precipício de 50 metros. Não, para! Eu gritei correndo atrás do estribo. Tentei subir, mas a porta não abria. Eu soquei o vidro. A menina olhou para mim e sorriu. Faltavam dentes na boca dela. Ela soltou o volante e acenou. Tchau, tubarão. O caminhão ganhou velocidade e foi em direção à borda. Eu soltei e rolei no chão, fechando os olhos, esperando o estrondo da queda, o barulho de metal retorcido e a explosão. Mas o barulho nunca veio. Fiquei ali, deitado na terra úmida, tremendo por uns minutos. Levantei a cabeça. O caminhão estava lá, parado, desligado, exatamente onde eu tinha estacionado antes de descer. A porta estava destrancada. Não havia menina. Não havia marca de pneu em direção ao barranco. Entrei na cabine tremendo igual vara verde. Verifiquei tudo. O tacógrafo, a carga, o rádio, tudo normal. Mas quando fui ligar o rádio PX, ele estava sem o fusível. Eu tinha tirado o fusível na semana anterior porque ele estava com mau contato. O rádio não tinha como funcionar. Não tinha como ter saído voz dali. E no vidro do para-brisa, do lado de dentro, bem na frente do motorista,
Havia uma marca, a marca de uma mãozinha pequena feita na gordura do vidro e escrito com o dedo na poeira do painel: "Obrigada pela carona". Dirigi até o primeiro posto da Polícia Rodoviária Federal e parei. Fiquei lá até o sol nascer. Perguntei para o policial antigo se tinha acontecido algum acidente com criança ali. Ele me olhou estranho e disse: "Em 98, um caminhão perdeu o freio e prensou um carro de passeio contra o guarda-rail. Morreu a família toda. A menina foi ejetada e caiu no barranco. Acham que ela morreu na hora, mas o corpo só foi achado 2 dias depois. Sentadinho na beira da estrada, como se estivesse esperando. Ela estava com um vestido de festa. Eu nunca mais passei na Serra do Cafezal à noite. Mudei minha rota. Aumento 200 quilômetros na viagem, gasto mais diesel, perco dinheiro. Mas não passo lá, porque às vezes, quando estou parado no sinal vermelho em qualquer lugar, eu sinto cheiro de terra molhada dentro da cabine. E tenho medo de olhar para o banco do carona e ver aquele vestido sujo de novo. Meu nome é João, e se você está lendo isso, é porque eu sobrevivi para contar. Ou talvez não. Talvez isso seja só um eco na estrada, como aquelas vozes que a gente ouve no rádio CB quando o sinal some. Eu sou caminhoneiro há 25 anos, rodando esse Brasil de ponta a ponta, carregando de tudo, grãos, eletrônicos, até cargas que a gente não pergunta o que tem dentro. Moro em Praia Grande com a Maria e os meninos e toda vez que saio ela me beija e diz: "Volta inteiro, amor". Eu sempre volto. Mas daquela noite de janeiro de 2026, na BR-050, eu voltei mudado. Mudado pra caralho. Tudo começou numa terça-feira chuvosa. Eu estava em São Paulo, pegando uma carga de TVs e celulares para Brasília. O frete pagava bem, o suficiente para comprar um presente para os guris no aniversário deles. Meu Scania estava tinindo, tanque cheio, pneus novos. Saí às 22h, com uma garrafa térmica de café preto e um maço de cigarros. A estrada estava vazia, só o farol cortando a neblina fina que descia das serras de Minas. Eu liguei o rádio, sintonizando uma estação de sertanejo antigo. Chitãozinho and Chororó, daqueles que fazem a gente lembrar da roça. As primeiras horas foram tranquilas. Passei por Uberlândia por volta da meia-noite. Parei num posto daqueles que parecem saídos de filme antigo. Lâmpadas piscando, cheiro de óleo queimado e um atendente magro que me serviu um sanduíche de mortadela murcha. "Noite ruim para dirigir, hein, companheiro?" ele disse, com olhos fundos como poços. Eu ri, paguei e voltei para o caminhão. Foi aí que notei a mancha. No paralama direito, uma marca escura, como uma mão impressa em graxa fresca. Limpei com a manga da camisa, mas não saía. Parecia que alguém tinha encostado ali, bem devagar. Deve ser da bomba, pensei, e entrei na cabine. Mal sentei, o CB ligou sozinho. Eu juro por Deus, eu não toquei no botão. Um chiado agudo rasgou o silêncio. Depois uma voz rouca, como se viesse debaixo d'água. "Ei, irmão, tá me ouvindo? Preciso de ajuda. Acidente. Camille 450. Meu coração acelerou. O quilômetro 450 estava uns 100 quilômetros à frente, na serra mais isolada. Eu peguei o microfone. "Aqui é o João, Scania vermelha." "Que foi, companheiro? Tá ferido?" Silêncio. Só estática. Tentei de novo, mas nada. "Porra, deve ser trote", murmurei e acelerei. A chuva apertou, os limpadores de para-brisa trabalhando no máximo. Eu estava rodando a 80 km/h quando vi as luzes piscando no acostamento. Um carro capotado, daqueles sedãs velhos com as rodas pro ar. Parei o caminhão, liguei o pisca-alerta e desci com a lanterna. O ar estava frio, úmido, cheirando a terra molhada e algo podre como carne estragada. "Ei, alguém aí?" gritei. Nada. Me aproximei, o coração na boca. O carro estava vazio, portas abertas, mas sem sinal de sangue ou gente. Só um rádio ligado, tocando a mesma música que eu ouvia no meu. "Ei, irmão, tá me ouvindo?" Meu sangue gelou.
Era a mesma voz do CB. Corri de volta para o caminhão, tremendo. Liguei o motor e arranquei, o Scania roncando como um bicho feroz. Calma, João, foi coincidência, eu disse para mim mesmo, acendendo um cigarro com as mãos trêmulas. Mas aí veio o próximo sinal. No retrovisor, vi uma figura no acostamento, alta, magra, parada sob a chuva, como se me observasse. Pisquei e sumiu. Alucinação, falta de sono, pensei. Mas o CB chiou de novo. Não para, irmão. Eles vêm atrás de você. Cheguei no quilômetro 450 por volta das 2h da manhã. A serra estava escura como breu, sem postes de luz, só o farol iluminando curvas apertadas. De repente, o motor falhou. O Scania tossiu, perdeu força e parei no meio da pista. Merda! Xinguei, abrindo o capô. Nada errado, combustível ok, bateria ok. Foi quando ouvi os passos. Crunch, crunch, na cascalho do acostamento. Virei a lanterna. Nada. Mas o som continuou se aproximando. Meu peito apertou. Entrei na cabine e tranquei as portas. O CB explodiu em vozes, risadas baixas, murmúrios, como uma multidão sussurrando. Eles esqueceram a gente aqui na estrada. Vem com a gente, irmão. Tentei ligar o motor. Nada. O pânico subiu. Peguei o celular. Sem sinal, claro. Olhei pelo para-brisa e vi elas. Sombras. Dezenas delas, ao redor do caminhão, formas humanas distorcidas, como gente que morreu em acidentes, com ossos quebrados e rostos esmagados. Uma se aproximou da janela, o rosto pálido, olhos vazios. Você nos viu? Agora fica com a gente. Eu gritei, pisando no acelerador com força. Milagrosamente, o motor pegou. Arranquei, atropelando o que pareciam ser corpos etéreos, sentindo impactos suaves, como névoa. Rodando loucamente, cheguei num trecho reto. Mas as sombras não pararam. No retrovisor, via faróis fantasmas me seguindo, carros que não existiam, piscando como olhos. Parei num vilarejo fantasma daqueles abandonados na beira da estrada, com casas caindo aos pedaços. Entrei numa capela velha, rezando como nunca. Lá dentro, achei um diário antigo, amarelado. A estrada dos esquecidos. Os que morrem aqui não vão embora. Eles chamam os vivos para juntar. Meu Deus, era real. Aquela rota tinha fama, acidentes inexplicáveis, motoristas sumindo. Saí dali correndo, o dia amanhecendo. As sombras sumiram com a luz, mas eu sabia que voltariam à noite. Cheguei em Brasília ao meio-dia, descarreguei a carga tremendo. Voltei para Praia Grande voando, sem parar. Maria me viu chegar branco como papel. O que aconteceu, amor? Eu contei tudo, e ela chorou. Hoje eu não dirijo mais à noite, mas às vezes, no silêncio da casa, ouço o CB chiando na minha cabeça. Ei, irmão, volta para a estrada. E a mancha no paralama ainda está lá como uma mão me chamando. Se você for caminhoneiro, cuidado com a BR-050. Os esquecidos estão esperando. Meu nome é Márcio, e se você está lendo isso, é porque eu decidi contar antes que a estrada me leve de vez. Sou caminhoneiro há 28 anos, rodando esse Brasil imenso, de sul a norte, carregando cargas que vão de soja a eletrônicos. Moro aqui em Praia Grande, com a esposa e os 2 filhos, e toda saída de casa é uma promessa. Volto logo, amor. Mas depois daquela noite de janeiro de 2026, bem no dia 15, para ser exato, eu mudei. Não durmo mais sem luz acesa, e o som de um motor ronronando me dá calafrios. Vou contar tudo, do jeito que aconteceu, para você sentir o peso daquilo. Sente aí, acenda um cigarro se quiser, porque isso não é história de fantasma de cinema. É real, sujo e ainda me persegue. Tudo começou numa quarta-feira chuvosa. Eu estava em São Paulo, pegando uma carga pesada de peças automotivas para Goiânia. O frete era bom, o suficiente para pagar as contas e sobrar para o churrasco do fim de semana. Meu Volvo FH estava impecável. Tanque cheio, óleo trocado e eu com uma playlist de modão sertanejo no pendrive para espantar o sono.
Saí às 21 horas. A BR-153 à frente, aquela que corta o interior de Minas e Goiás como uma veia aberta. O asfalto estava molhado, refletindo as luzes dos faróis, e o ar cheirava a terra úmida misturada com diesel. Eu pensava na família, nos meninos jogando bola na praia, enquanto o limpador de para-brisa ia e voltava como um metrônomo. As primeiras horas foram normais. Parei num posto em Uberaba por volta da meia-noite para esticar as pernas e encher a térmica de café. O lugar era daqueles comuns na estrada. Caminhões enfileirados, cheiro de fritura e um frentista idoso com cara de quem já viu de tudo. Cuidado lá na serra, companheiro. Tem neblina hoje, ele disse enquanto eu comprava um pacote de bolacha. Ri e respondi. Neblina é o de menos, o problema é o cansaço. Voltei para o caminhão, e foi aí que notei o primeiro sinal estranho. No retrovisor lateral, uma marca de mão, não de graxa, mas como se alguém tivesse apertado o vidro por dentro, deixando impressões digitais borradas. Limpei com o pano, mas não saía. Deve ser condensação, pensei, e entrei na cabine. O ar estava frio, mais frio do que deveria, e o banco do passageiro parecia afundado, como se alguém tivesse sentado ali. Liguei o motor e o rádio CB, que eu nem usava muito, chiou sozinho. Uma voz distorcida, baixa. Márcio, ajuda, acidente no quilômetro 320. Meu estômago revirou. Como sabiam meu nome? Peguei o microfone. Aqui é o Márcio, Volvo cinza. Quem tá falando? Tá ferido? Silêncio, só estática. Tentei de novo, mais nada. Porra, trote de maluco. Xinguei e acelerei. A chuva apertou, virando um temporal, e os faróis mal cortavam a escuridão. Eu rodava a 70 km/h quando vi o primeiro vulto no acostamento. Uma figura parada, de casaco escuro, cabeça baixa, como se esperasse carona. Reduzi, mas ao passar vi o rosto no clarão. Pálido, olhos fundos, boca aberta num grito mudo. Pisquei e sumiu. Alucinação, Márcio. Bebe mais café. Eu disse para mim mesmo, o coração acelerando. Chegando perto do quilômetro 320, por volta das 2h, o motor começou a falhar. O Volvo tossia, perdia potência, como se algo o sufocasse. Parei no acostamento, xingando alto, e desci com a lanterna. Chovia forte, a água escorrendo pelo casaco. Abri o capô. Nada errado, mangueiras intactas, bateria ok. Mas ouvi um som, um gemido baixo, como vento uivando em árvores, só que mais humano. Virei a lanterna para o mato ao lado da estrada, olhos refletindo, dezenas deles como animais selvagens. Mas não eram animais, eram formas humanas, agachadas, se aproximando devagar. Ei, quem tá aí? Gritei, a voz tremendo. Uma delas se ergueu. Uma mulher, vestido rasgado, braços pendendo como se quebrados. Você nos deixou aqui. Agora fica. Ela sussurrou, a voz ecoando no CB dentro do caminhão. Corri de volta para a cabine, tranquei as portas. O motor pegou na terceira tentativa e arranquei dali, o caminhão patinando no asfalto molhado. No retrovisor, vi as sombras correndo atrás, formas distorcidas como vítimas de atropelamentos antigos, com ossos expostos e rostos mutilados. O CB explodiu em vozes. Márcio, não vá embora. A estrada nos guarda. Eu pisava no acelerador, suando frio, quando o próximo acontecimento veio. Um carro surgiu do nada na pista oposta, faróis piscando em código Morse SOS. Parei de novo, idiota que sou, e desci. O carro estava vazio, motor ligado, rádio tocando estática. Dentro no banco, um jornal velho. Acidentes na BR-153. Motoristas relatam visões antes de sumir. Meu Deus! Era de 1998, mas as fotos, rostos iguais aos que eu via. Voltei pro Volvo correndo, mas agora o pneu dianteiro estava furado. Não, rasgado, como por garras. Troquei rápido, as mãos escorregando na chuva, sentindo presenças ao redor. Uma mão gelada tocou meu ombro. Fica com a gente, Márcio. A família esquece. Girei, nada, mas ouvi risadas baixas no vento. Terminei a troca e arranquei, o caminhão balançando.
As horas seguintes foram um inferno, faróis fantasmas me seguindo, o CB narrando acidentes passados em detalhes sangrentos. O caminhão capotou, o motorista gritou enquanto queimava. Parei num vilarejo abandonado, daqueles que a estrada engoliu, com casas vazias e uma igrejinha caindo aos pedaços. Entrei lá, rezando o Pai Nosso que minha mãe me ensinou. Achei uma cruz velha e a segurei como talismã. Amanheceu por volta das 6h e as sombras sumiram com a luz. Cheguei em Goiânia ao meio-dia, descarreguei a carga com as mãos trêmulas e voltei para Praia Grande sem parar uma vez. A esposa me viu chegar destruído. O que houve, Márcio? Contei e ela chorou, achando que era estresse. Mas a marca no retrovisor ainda está lá. E à noite ouço o CB na minha mente. Volta, Márcio. A estrada te espera. Se você é caminhoneiro, ouça meu conselho. Evite a BR-153 à noite. Os que morrem lá não descansam. Eles chamam nomes, sabem quem você é. E um dia podem chamar o seu. Meu nome é Gilmar, 48 anos, casado, 2 filhos, moro em Praia Grande e rodo estrada desde os 20. Sempre fui cético, daqueles que riem de história de fantasma e dizem que o maior medo na BR é radar ou pneu furado. Mas depois daquela noite de 15 de janeiro de 2026, eu não rio mais. Não durmo mais direito. Às vezes acordo suado, com o cheiro de diesel queimado no nariz e a sensação de que tem alguém sentado no banco do carona. Vou contar tudo, do jeito que aconteceu, sem enfeite. Se você duvidar, problema seu. Eu vivi. Eu peguei um frete urgente em Guarulhos, carga de remédios refrigerados para Cuiabá. Saí às 20h30, porque o cliente pagava extra pela rapidez. Meu Mercedes Axor estava revisado, caixa fria ligada, temperatura controlada. A BR-364, depois de Goiânia, é longa, reta, escura, com trechos que o celular não pega nem rezando. Eu estava bem. Tomei um banho antes de sair, comi um prato feito, levei café forte na térmica e um maço de Hollywood. Pensei que seria uma viagem tranquila, chegada prevista para o fim da tarde seguinte. A chuva começou fina lá por Jataí. Virou um dilúvio depois de Rio Verde. O asfalto brilhava, os caminhões jogavam água no para-brisa como se quisessem me afogar. Eu rodava a 85, rádio ligado baixo numa estação gospel para não dormir. Por volta das 23h40, o CB chiou. Eu quase nem uso mais CB, mas deixei ligado por hábito. Veio uma voz abafada, rouca, como se o cara estivesse com a boca colada no microfone. Alguém aí? Acidente. Quilômetro 712, não consigo sair. Respondi por educação. Aqui é o Gilmar, Mercedes branco, placa tal. Onde exatamente, companheiro? Tá ferido? Silêncio, só estática. Depois a mesma voz, mais baixa. Gilmar, vem me ajudar. Tá frio aqui dentro. Eu gelei. Como ele sabia meu nome? Pode ser que eu tenha me identificado antes, pensei. Mas não tinha. Tentei chamar de novo, nada. Segui em frente, mas o coração já batia diferente. Cheguei no quilômetro 712, umas 0020. A chuva tinha diminuído, mas a neblina subia do asfalto quente. Vi luzes piscando no acostamento. Um caminhão bitrem tombado, carga de canos de aço espalhada. Parei uns 200 metros antes, liguei o pisca-alerta e desci com a lanterna e o celular gravando, caso precisasse mandar para o seguro ou polícia. O cheiro me acertou primeiro. Ferro, diesel e algo podre, doce, que eu conheço bem, carne queimada. O caminhão era um Volvo antigo, cabine amassada como lata de refrigerante. A porta do motorista estava aberta. Iluminei dentro. O banco vazio, cinto ainda afivelado, mas cortado. No painel, o rádio ligado, chiando a mesma estática que eu ouvia no meu CB. No chão da cabine, uma poça escura que refletia a luz da lanterna. Sangue velho, seco nas bordas. Gritei, ei, alguém aí? Só o eco da chuva. Dei a volta no caminhão. Na carroceria, entre os canos, vi um tênis.
Só um tênis, com o pé ainda dentro, cortado na altura do tornozelo. Vomitei ali mesmo, o café queimando a garganta. Quando levantei a cabeça, vi ele, um homem de macacão parado do outro lado da pista na neblina. Acenei com a lanterna. Ele não se mexeu. Iluminei o rosto, metade queimada, a pele derretida como cera, olho direito vazado. Ele ergueu a mão lentamente, apontando para mim. A boca se mexeu. Você veio, agora fica. Corri para o meu caminhão como se o diabo me perseguisse. Entrei, tranquei, liguei o motor. O Mercedes não pegou na primeira nem na segunda. Eu suava frio, olhando pelo retrovisor. A figura atravessava a pista devagar, como se não tivesse pressa. O motor pegou na terceira tentativa. Arranquei cantando pneu, o caminhão balançando. Pensei que tinha escapado, mas 20 quilômetros depois, o CB chiou de novo. A mesma voz, agora clara, dentro da minha cabine. Gilmar, você me deixou para trás, todo mundo deixa. Olhei para o banco do passageiro. Estava afundado, como se alguém pesado tivesse sentado ali. A marca era fresca, o couro ainda quente quando toquei. Recendi a mão como se queimasse. A temperatura da caixa fria começou a subir. O alarme apitou. 18 graus, 20, 25. Os remédios iam estragar. Parei num posto 24 horas deserto só para checar. Abri a porta traseira. O ar gelado saiu como fumaça, mas dentro da caixa, no fundo, entre as caixas de insulina, tinha uma mão. Uma mão humana, pálida, dedos rígidos, ainda com aliança de ouro. Não tinha sangue, nem corte. Só a mão, como se tivesse sido colocada ali com cuidado. Fechei a porta correndo, sentei no chão do posto tremendo. O frentista, um rapaz novo, perguntou se eu estava bem. Contei parte. Ele ficou branco. Meu tio morreu aqui perto em 2019. Tombou com carga de remédio. Cortaram o corpo para tirar da cabine. Nunca acharam a mão direita. Voltei para o caminhão e rodei o resto da noite sem parar. Toda vez que olhava para o retrovisor, via faróis atrás, mas quando reduzia, sumiam. O banco do carona afundava e voltava ao normal sozinho. O cheiro de carne queimada não saía. Cheguei em Cuiabá às 11 horas do dia seguinte, descarreguei com as mãos trêmulas. O cliente reclamou da temperatura, mas pagou mesmo assim. Voltei para casa em 2 dias, sem dormir direito. Hoje, quase 1 ano depois, ainda rodo, mas nunca mais à noite na 364. A aliança que achei dentro da caixa, dourada, com M+R 1998 gravado, está guardada numa gaveta. Às vezes, de madrugada, ouço um arrastar no asfalto do quintal, como se alguém mancando viesse pedir carona. Se você é caminhoneiro e ouvir alguém chamar seu nome no CB à noite, não responda. Apenas acelere. Alguns pedidos de ajuda não são para salvar quem pede, são para levar quem atende.